Un feliz sábado a cada uno de ustedes y que las bendiciones del Señor estén con nosotros en esta oportunidad. A lo largo de los años, la Universidad de Montemorelos construyó una hermosa historia y una excelente reputación acadêmica e um forte compromisso com a identidade adventista. E eu não estou falando retoricamente. Conosco quantidade de instituições nossas. E algumas, quizás, o elemento acadêmico está bueno, pero a identidade não muito forte. Uma vez, falando com um amigo da Associação General, ele me falou de duas instituições que diz que traem o nome da denominação, pero não podem ser consideradas mais comprometidas com nossa identidade. Pero minha oração e meu desejo, Dr. Castillo, é que isso jamais venga a ocorrer nesta instituição, que pueda continuar sendo uma lumbreira para este país e para o mundo. Para mim é um privilégio participar desta semana, ou melhor dicho, do fim de semana, de celebrações de los 76, 70, 40, 35, 15, e quizás vocês poderiam agregar mais todavia. No programa, por lo menos, está a lista de celebrações de diferentes carreiras. E felicitações a todos vocês que estão involucrados nessa instituição, desde seu liderazgo, seus servidores e estudantes também. O Egipto tuvo seu período de glória e majestade, e hasta uma época era considerada a mais poderosa nação do mundo de entonces. Pero su esplendor com el tiempo foi soterrado por la arena del tiempo e los poderosos faraones quedaram como múmias estáticas. Alguns em el Museu del Cairo, outros no Museu Britânico, um dos museus de Chicago e outros lugares mais. Pero el tiempo passou e chegamos ao ano de 1798. E o exército del joven Napoleão Bonaparte intentava conquistar Egipto. E vocês que conhecem um pouco da história sabem que não foi tão fácil como imaginaram. Pero antes da famosa batalha de las pirâmides, Napoleão disse a suas tropas: soldados, cumplid com vuestro dever. Desde estes monumentos, 40 siglos de história os contemplam. E com mais motivação e mais disposição, a infantaria francesa destroçou a los mamelucos em um par de horas. E eu me gostaria de lhes dizer também, em relação com esta instituição, que 76 anos de história os contemplam hoje. Para Napoleão, o passado, aunque lejano, tinha que desafiar e motivar as ações do presente. E em que sentido nosso passado pode desafiar-nos hoje também? Mira, me gostaria de invitar-los, se têm sua Bíblia, que seja como esta, ou eletrônica, seja a forma que seja, a abrir em 1 Coríntios, a primeira epístola de Pablo a los Coríntios, el capítulo 10. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 10. E aqui temos uma interessante descrição.
En los versos 1 al 10, Pablo hace una reflexión sobre los 40 años de la peregrinación de los israelitas en el desierto. E então hablam de algumas coisas e de outras más, e assim por adelante. E depois ele chega a ponto muito importante, onde ele diz, no texto aqui, que o verso 11, e estas coisas nos aconteceram como exemplo, e estão escritas para amoestar-nos a nós outros, a quienes ha alcançado los fines de los siglos. Em outras palavras, o apóstolo Pablo, reflexionando sobre a história de Israel no deserto, ele diz, mira, há coisas buenas, há vitórias do povo de Deus, e têm que ser nosso exemplo, pero também há fracassos, e esses têm que ser para nossa amonestação. Um filósofo espanhol hasta dijo que aqueles que não estão dispostos a aprender do passado estão condenados a repetirlo. Então, temos que mirar e sacar lecciones de nosso passado. Pero Pablo habla exactamente para nós outros. E quando ele falou para nós outros, eu creio que não era só para a geração que ele estava falando então, pero a largo de los siglos, o mensaje de Pablo está disponível para nós outros também. E se tu crees que Pablo é o autor de Hebreus, como muitos creem, e eu creio que há evidências para isto, tu vas ver que ele agrega pouco esse conceito, ou amplia pouco esse conceito em Hebreus capítulo 11. E esse texto é clave para nossas reflexões nesta oportunidade. Aqui nesse capítulo, ele habla de los, como vocês conhecem muito bem, de los héroes de la fé. E entre los héroes de la fé, por exemplo, tu tienes Abel. E quantidade deles terem características que Paulo menciona. Abel, que foi justo e leal, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, diz o verso 4. E então o texto continua, Enoc, que foi transposto para não ver a morte, e aqui temos as evidências de que ele foi levado ao cielo sem provar a morte. Depois tu tienes também a Noé. Incrível que Noé foi uma pessoa que trabalhou em contra praticamente da cultura de sua época. Toda sua predicação não era uma predicação contextualizada. Hoje se habla muito da contextualização, que é bueno, por supuesto. Temos que falar o linguagem de hoje, não del siglo XVI ou XVII, pero há ponto, se tu fores falar ou evaluar, a contextualização de Noé foi fracasso absoluto, porque ele falou exatamente o que não tinha, o que sua geração não queria escutar, e tampouco queria, havia evidências para isto. O método científico, o empírico, não endossava a predicação de Noé. Totalmente fora de seu contexto. Por sua vez, pero ele foi leal a Deus. E há uma lição importante para nós outros, que nem tudo em termos de religião que é lógico é verdadeiro. E nem tudo que é verdadeiro é lógico. Por lo tanto, a fé tem que nos sustener quando as evidências não são tão claras assim. No caso de Abraão, também, depois tu tienes Jacob, José, Moisés. É interessante que Moisés, por sua vez, também
Nos diz que ele tinha todas as oportunidades de ser um poderoso faraó. Pero ele deixou tudo para servir a Deus e sofrer com o povo de Deus en el desierto. Alguns creem que estar com o povo de Deus é ter felicidade, alegria. Pero o texto aqui nos diz que ele eligiu sofrer com o povo de Deus. Há um predicador falecido que era, uma vez disse que vivir com os santos en el cielo vai ser glória e alegria, pero vivir com os santos en la tierra é outra história. Tu tienes também, además deles, uma mulher Rahab. Como Rahab, a prostituta, pode ser considerada também uma das heroínas ou heróis da fé. E tu tienes Gideon, David, que tuvo suas debilidades, Salomão também. Agora, há um personagem em esta lista que genera perguntas. Não sei se tu já la hiciste, pero en la lista tu tienes por nombre a um homem chamado Sansón. Como esse tipo que foi um fracasso pode estar em la lista de los heróis de la fé? E há lições que se pode sacar dele, porque además disto, ele também, o Espírito Santo se havia retirado dele. Como é isto? Ele pecou contra o Espírito Santo? Bueno, isso é uma outra discussão, mas uma realidade que existe é que ele foi muito lejos, pero eu creio que na vida dele se tem que sacar uma lição que é: mientras há vida, há esperança. E nós não podemos dizer que não. E depois que ele estava na situação difícil, o Senhor se acordou de sua oração, da oração dele, volveu e aqui aparece como um dos heróis da fé. Se há esperança, se houve esperança para Sansón, eu creio que há esperança para mim também e para ti. E nada foi lejos demais em seu caminho. O texto habla de los sofrimentos de ellos por su fidelidade a Deus, e me refiro especialmente a los versos 35 al 38, e então o texto agrega en el verso 38, de los quales el mundo não era digno. Essa expressão é importante. Por que não era digno? Porque eles eram cidadãos de uma pátria superior, la celestial. Agora, há outro ponto interessante em esta discussão, que eu considero muito importante, é que o autor de Hebreus nos assegura que estes heróis do passado não receberam sua recompensa. E por que razão não receberam sua recompensa? Para que, o verso 39 e 40, para que não fossem eles perfeccionados a parte de nós outros. Isso é incrível. Em outras palavras, os heróis do passado estão aguardando metaforicamente e em realidade sua recompensa, a recompensa só vai vir quando nós esteamos com eles também, por la graça de Deus. Pero en el inicio del capítulo 12, la escena cambia. E esses mesmos heróis do passado que tu tienes ali aparecem ou ressurgem metaforicamente, não literalmente, metaforicamente, como hinchas de nossa corrida também. E então tu tienes os hermosos textos aqui, o verso 1 e 2 do capítulo 12. Portanto, nós também, teniendo em derredor nuestro
tão grande nuvem de testigos, despojémonos de todo peso e del pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que temos por adelante. Puestos os ojos em Jesus, el autor e consumador de la fé. Isso é uma imagem de las corridas antigas. E uma imagem semelhante tu tienes em 1 Coríntios também. E Pablo diz que nós outros temos uma corona, que vai ser, não sei se já analisasse alguma vez, pero em Corinto não era o laurel que as pessoas recebiam uma corona de apio, que era muito mais perecível do que a outra. E então Pablo diz, pero mira, se tu vas a correr por uma corona de apio, escrevendo a los coríntios, por que não por la corona de justiça, que é muito mais importante do que aquela? Agora, nesta grande nuvem de testigos, e ele se refere a do Antigo Testamento, toda a lista de heróis que ele tinha, ele diz que ele se involucra a si mesmo também. E então vem esta pergunta: esta grande nuvem de testigos se refere tão solo a los heróis do Antigo Testamento? Não. Como já lhes dije, ele se involucra e diz, nós outros, como parte desta lista, para que eles não recebam a recompensa sem nós outros estarmos involucrados também. Por lo tanto, hoy entre los testigos tu tienes el apóstolo Pablo, e eu creio que por extensão os demais apóstolos de Jesus. Pero este presente, este nós outros aqui, eu creio que não têm restrições temporales ou geográficas. É para todas as épocas, todos os heróis da fé. E se fores dar uma mirada a largo da história do cristianismo, esta tão grande nuvem de testigos ha sido enriquecida por muitos heróis más. Tu poderias agregar entre eles, por exemplo, os mártires del cristianismo, que depusieron su vida sobre el altar por la causa del evangelio. E entre eles tu tienes los valdenses, Juan Hus, Jerônimo de Praga. E se alguma vez tu tiveres a oportunidade de visitar a cidade de Constança, tu podes ver hasta hoje, onde há uma pedra, uma roca ali, o lugar onde os martírios ocorriam e onde os dois também foram mortos por la fé. Agora eu me pergunto, ¿tú crees que nuestra generación hoy tiene el perfil de los mártires? Para nosotros prácticamente tudo é negociável, tudo é relativo. Então se arreglam as coisas, mais ou menos. Para eles não havia discussão. La verdade é la verdade. Pero para nós outros que vivimos em la generação, como la chamamos hoje, de la generação pós-verdade. Então não há, praticamente. Eu tenho dúvidas que nossa geração vai ter, como vou dizer, generar mártires, excepto se nós outros tengamos o mesmo perfil de los pioneiros ou de los mártires del passado. Tu também tienes el intrépido Lutero e los reformadores del siglo XVI. E o que dizer de David Livingstone e los missioneros que foram a los lugares mais remotos de la tierra? Eu tenho boa relação com a comunidade acadêmica adventista e também com os administradores, muitos de los quais eu conosco. Pero há grupo adentro desta igreja que a mim me impressiona muito, mais do que os demais.
são aqueles que saem de seu hogar, de sua terra, e vão a los lugares mais lejos da terra, onde não tem nenhuma recepção. Praticamente nadie está no aeroporto ali, bem-vindo aqui a nossa terra com a celebração. E se tu vas a alguns lugares, por exemplo, estivemos em alguns países, alguns mais, outros menos, há sempre uma recepção, algo assim, não tinham nada. Simplesmente sofrimento. E como diziam alguns, o caminho para as missões é um caminho muitas vezes sem volta. Tu vas para te quedar. Quão pronto? Não se sabe. Quizás o nome desses missioneiros jamais vai receber uma alabança, alguma condecoração, mas são os heróis anônimos que constroem o reino de Deus e a predicação do Evangelho em los lugares mais remotos da terra. Também tu tienes os grandes evangelistas como Charles Spurgeon e outros mais, que eu creio que podem se agregar. E adentro do adventismo, também temos alguns nomes que são muito importantes. Entre eles, tivemos Guillermo Miller, o predicador sem preparação acadêmica, pero tinha um forte compromisso com a palavra de Deus e com a oração. José Bates, que é considerado como aquele que realmente foi o catalisador do mensagem adventista. Jaime White, Helena G. White, J.N. Andrews. Uma coisa que me impressiona com J.N. Andrews, eu creia que ele era muito famoso por ser missionário, por ir à Europa. Pero, además disto, ele conseguia ler a Bíblia em 7 línguas. Para aquele entonces era uma boa capacidade, e conhecia todo o Novo Testamento de memória, como vocês sabem. Quando perguntaram a ele, mira, é verdade que tu conheces a Bíblia de memória? Digo, mira, se o Novo Testamento se perdera, eu podia reproduzir-lo palavra por palavra. Del Antigo Testamento, largas porções, pero não todo. Eles tinham um compromisso com a palavra, e poderíamos agregar outros nomes mais. E o que me dizes de los testigos de Monte Morelos? Eu lhes dije que não havia restrição geográfica nem temporal para esta lista. E que nomes de heróis de la fé de Monte Morelos tu ponias em tu lista? Ou tu crees que o Espírito Santo só trabalha em outros campos lejanos de nós outros? Em termos de nossa história, nós outros temos a tendência de sempre poner a história lejana de nós outros, como se ocorreu em Palestina, Europa, Estados Unidos, e nós outros somos como se foram um apêndice, algo assim que se agregou depois. Não. O Espírito Santo trabalha em todos os rincones do mundo. Por lo tanto, nós outros somos parte desta linha de heróis de la fé. Eu não sei que nomes vocês agregariam, e perdão por a injustiça de mencionar alguns e não, quizás. Eu creio que minha maior falha é não agregar tu nome à minha lista. Pero A.G. Paffit, o primeiro diretor del Monte Morelos, não sei se assim se lo diz, por lo menos eu entendo que é Paffit. Tu tienes Antônio Alarcón, o primeiro preceptor del Hogar de Varones. Carmen Acevedo Rodrigues, preceptor e maestra. Soledad Acevedo de los Reyes, maestra pioneira. Horácio Hernández Aguirre, também de los primeiros maestros aqui. Nemías Jiménez, outro maestro dessa instituição. E poderíamos agregar muitos mais. Nós outros não podemos garantizar a salvação de nadie.
porque em realidade só Deus conhece o coração, excepto os nomes que a Bíblia mesma e que Helena de White agrega como pessoas que morreram em la fé. Pero eu creio que o testemunho destas pessoas e de muitos mais, incluso de los que estão trabalhando aqui, é um testemunho poderoso de consagração personal e dedicação à la missão. Em resumen, eu creio que todos os heróis de la fé del período bíblico, de la era cristiana, del adventismo e de Monte Morelos são puestos como hinchas de nuestra carreira hoje, como testigos. Então, a lista é muito mais ampla do que a que o apóstolo Pablo puso no início. Nós temos todos, incluso pessoas contemporâneas nuestras, que são hinchas de nossa salvação. E tu crees que é um espetáculo em que dimensão? Mira, se formos ler 1 Coríntios capítulo 4, 9, 1 Coríntios 4, 9, a Reina Valera nos diz que hemos legado a ser espetáculo ao mundo, a los ángeles e a los hombres. Isso é importante. Pero se tu fueres a la nueva versión internacional, la traducción cambia un poquito y diz: hemos llegado a ser un espetáculo para todo el universo, tanto a los ángeles como para los hombres. E o término em grego é cosmos, que não se restringe necessariamente só à Terra. Por supuesto, a Terra está involucrada, pero significa, eu creio que a nova versão internacional agrega um pouquinho o significado, pero põe a todo o universo. E se tu fores ler Helena de White, tu vas ver que Helena de White põe desta forma também. Não hace a tradução do texto, pero o conceito de que nós somos espetáculo ao universo está allá. E em 2 Coríntios 4, 6 ao 8, o mesmo apóstolo Pablo assegura que há uma corona de justiça guardada a ele e a todos nós outros, a todos que perseveram hasta el fim. Então, em outras palavras, ponendo o quadro junto, tu vas ver que temos metaforicamente los muertos en la fe, los héroes de la fe como testigos e hinchas de nuestra carreira, de nuestra salvação. Por supuesto, eu hablo metaforicamente porque nós creemos que os muertos quedam em la sepultura, não estão en el cielo, excepto aqueles, os três que temos evidência, quizás alguém mais ali que é discutível, pero eles estão ali metaforicamente. E literalmente a generação de los que estão vivos também. O universo. Agora me gostaria de fazer-te uma pergunta muito personal. Já imaginaste alguma vez quantas pessoas contam com tu salvação? Muitos de nossa família, quizás o cônjuge, o hijo, os padres, tus amigos, dizem: mira, esta pessoa é realmente uma pessoa que eu poderia firmar, como se diz, abaixo de seu nome. E o que dizer de tu ángel de guarda também? Eu hasta há muitos anos escrevi um artículo, um encontro com mi ángel de guarda. Eu não vi mi ángel de guarda e não tenho nenhuma evidência de que algum sonho meu, alguma coisa caminhara bem. Mis sonhos são uma desgraça. Sempre a coisa sai mal, não sei por que razão. Pero naquela reflexão, onde Helena de White, vocês conhecem a cita, eu não sei a página em espanhol, pero em inglês, é o livro La Educación, página 305.
Elena de White diz que a cada justo, Deus tem um ángel de guarda, desde o início de sua vida, que acompanha durante sua vida, a vida da pessoa, me refiro, e que vai assinalar o lugar no cemitério da sepultura, hasta queda-se ali. E que na manhã da ressurreição vai ser o primeiro a nos saludar daqueles que vão a ressuscitar com os justos. E então ela agrega dizendo que hermosa charla vão a ter, porque o ángel vai nos explicar quantidade de capítulos de nossa vida, hechos que para nós outros não estão claritos, pero que aquela vai ser a oportunidade. Pero naquele artículo eu depois agrego que decepção vai ser para meu ángel de guarda se ele me cuidou durante minha vida, e enquanto os demais ángeles vão ter a recompensa com a salvação de las pessoas, eu não. Eu afuera. Não vou estar entre os justos. Por lo tanto, nós temos não só hinchas ou testigos humanos, pero el universo, incluso nuestro ángel de guarda e, acima de tudo, por supuesto, el mismo Senhor. Quizás em tu vida todavia há capítulos não resueltos. Cada coração é um universo à parte, é um mundo. Eu penso alguma vez, que seria de nós outros se nossos pensamentos se quedaram audíveis? Onde eu fuera, as pessoas escutaram o que estou pensando. Eu creio que para muitos de nós outros, a máscara cairia e a realidade, o autêntico indivíduo vendria. Ora, Deus nos respeita tanto que, segundo Helena de White, nem aún Satanás conhece nossos pensamentos, não os pode ler. Por isso não pode ser uma excusa para quedarmos com uma vida ambígua, ou como diz o texto de Santiago, uma vida de doble ânimo, onde minha imagem pública é uma coisa e minha imagem personal ou privada é outra coisa. Necessitamos de mais cristianos que tenham a mesma coerência de vida que Jesus Cristo tinha, que não só predicava a verdade, pero era a verdade. Isto é a debilidade do cristianismo, não termos pessoas assim, pero pode também ser nossa força. Agora, não sei se alguma vez reflexionaste sobre o que significa não ser salvo. E não me gostaria pintar solo o quadro de uma perspectiva negativa, mas eu creio que em oportunidades como essa temos que reflexionar um pouco sobre isto. Para muitos, não ser salvo significa simplesmente não ir ao cielo. Listo. Não, é muito pior. Em Testemunhos para a Igreja, tomo 1. Testemunhos para a Igreja, tomo 1, página 119. Há uma cita que a mim me impressiona muito. E vamos, é uma cita um pouquinho larga, mas se tu tens um pouco de paciência, vamos a ler. E eu creio que seria uma boa reflexão para nossas conclusões aqui. Vi que todo el cielo se interessa em nossa salvação. ¿Solo los seres humanos? No. Todo el cielo. Vi que todo el cielo se interessa por nossa salvação. E habremos de ser nós outros indiferentes? Seremos negligentes como se fuera assunto de pouca monta el sermos salvos ou perdidos? Despreciaremos o sacrifício que foi hecho por nós outros? Alguns ha obrado assim, ha julgado que a misericórdia que se lhes oferecia e o desagrado de Deus pesa sobre eles. Não sempre haverá de quedar entristecido o Espírito de Deus.
si se le contrista algo más, se apartará. Después que se haga hecho todo lo que Dios podría hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida hayan demonstrado que desprecian las misericordias oferecidas por Jesús, la muerte será su parte y pagarán caro por esa actitud. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta de lo que habían perdido, la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que foi hecho para salvar las almas nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para sempre. Então, o que Helena de White diz, não ser salvo, significa não solo morrer, mas segundo ela, significa morrer la segunda muerte. E se tu queres ter um exemplo do que é morrer la segunda muerte, é mirar a agonia que Cristo passou em la cruz del Calvário, que é a agonia de la eterna separação de la criatura de Deus. Aqui temos um exemplo. Ora, em la matutina, Hijos e Hijas de Deus, página 351, ou seja, a leitura para 8 de diciembre, há uma cita que a mim me encanta muito, ela diz: "El cielo es de maior valor para nosotros que qualquer outra cosa, e se lo perdemos, ou perdemos el cielo, hemos perdido todo." Es bueno tener éxito en esta vida. Tú puedes tener quizás plata en el banco, propiedades. Tú puedes tener éxito acadêmico, autoridade, poder, pero chega o dia que tudo vai passar. E a pergunta é: o que vai quedar? Nós temos um solo propósito nesta vida. E este blanco é nossa salvação personal e levarmos a salvação a maior quantidade de pessoas possíveis também. Então, temos que trabalhar por nossa salvação e por a salvação de los demás, que é o serviço. E este é o nosso compromisso. E te digo, que Deus te bendiga e sostenga, e que muito pronto estaremos juntos en el cielo com os heróis de la fé de todos os tempos, del período bíblico, del cristianismo, de Monte Morelos. E esse é o plano de nossa vida. Que Deus nos bendiga muitíssimo. Amém.